No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Deus Altíssimo desça sobre todos os que me ouvem neste momento, especialmente aqueles que têm sido rejeitados, que têm sido injustiçados, que têm sido alijados da sociedade, aqueles que têm sido abandonados, aqueles que têm sido fritados literalmente por esse mundo. Receba o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida, o Espírito da saúde física e espiritual. Receba o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus nos tem dado o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. Cada um é responsável pela sua própria escolha. Cada um tem o direito, a liberdade, o privilégio de escolher se quer comer carne, ou se quer comer legumes, ou se quer comer os dois juntos. Agora, não tenha dúvida que mais tarde o corpo vai cobrar a falta daquele alimento que traria vitamina para si. Da mesma forma como tudo que nós semeamos, isso também nós haveremos de colher. Chova ou faça sol. Não importa se você crê ou se você não crê em Deus. Não importa se você crê ou não crê na palavra de Deus. O que você planta, você vai colher. Porque você teve o direito de escolher, o privilégio de escolher. Agora, se nós temos o privilégio de escolher, qual é o critério que nós devemos adotar para não sofrer as consequências más de uma escolha errada? Como é que eu posso definir uma escolha certa na minha vida? Como é que eu posso fazer uma opção certa na minha vida, justa, para não colher os maus frutos, não sofrer as más consequências de coisas que nós semeamos ou escolhemos errado? Como que eu vou fazer? Qual é o critério que eu devo usar? Bem, aí você pergunta a si mesmo. Você diz, eu não quero semear o que é mal.
Eu quero semear o que é bom. Mas às vezes a gente pensa que está semeando o que é bom, mas no fundo a gente está semeando o que é mal. Por exemplo, um mau casamento. Ninguém casa pensando em descasar. Ninguém casa, fala, eu vou ser infeliz. Não, a gente casa, todos casam a princípio, né, querendo o bem. Mas o fato é que depois do casamento vêm as consequências, vêm as tristezas. Então, ô bispo, como é que eu posso, qual o critério que eu uso para fazer uma escolha certa, escolher a pessoa certa para mim? Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, a gente não pode reclamar com Deus que a gente não tem o direito de escolher, a liberdade de escolher. A gente tem essa liberdade, todo mundo concorda com isso. Agora, há pessoas que dizem, poxa, mas eu não tenho culpa de ter gostado de uma pessoa e me casado com ela e depois ter sido infeliz com ela. Eu não tenho culpa. Tem culpa sim, você tem culpa. Você tem culpa, sabe por quê? Porque você tem uma cabeça. Apesar de o seu coração comandar o seu sentimento, mas você tem uma cabeça. E quando você usa a inteligência, a sua inteligência, você há de convir que antes de você assumir um compromisso com a outra pessoa, você tem que avaliar essa outra pessoa. Você tem que pesar, você tem que saber se aquela pessoa vem realmente se adaptar com você. Se aquela pessoa é compatível com você. Como, bispo, eu posso saber isso? Bem, eu digo para você, a exemplo da minha própria vida, minha própria experiência. Quando eu me casei, a Esther pertencia à mesma denominação de fé que eu pertencia. A mesma denominação. Mas antes de falar com o pai dela e pedir o direito de namorá-la, antes de falar com ela mesma, eu avaliei quem era a Esther. Então eu tinha acesso lá aos formulários de membros da igreja, então eu fui ver a ficha dela e avaliei como ela era. Então, na ficha dela dizia, olha, ela foi batizada nas águas por imersão, ela foi batizada com o Espírito Santo, os pais dela são também da mesma fé, professam a mesma fé, os pais dela vivem uma união, um casamento já há muitos anos. Quer dizer, eu avaliei tudo isso e verifiquei, conferi e cheguei à conclusão, bem, a Esther, ela tem um excelente exemplo dos seus pais. Além disso, ela é da fé, ela é batizada com o Espírito Santo, então isso combina comigo. Então, verifiquei a idade dela era 5 anos mais nova do que eu, excelente, estava muito bom. Então, eu fui avaliando todos os pontos, antes de falar com ela e pedi-la para namorar comigo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você há de convir, você vai dizer assim, ô bispo, mas o senhor teve acesso a essas informações e o senhor tinha essa chance. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as pessoas casam com pessoas mais velhas, quer dizer, o homem mais novo do que a mulher, e às vezes não há compatibilidade de uma pessoa com a outra. E hoje é muito mais difícil as pessoas terem o pai e a mãe casados e vivendo na mesma fé. Isso é muito difícil. Eu sei
que tudo isso é muito complicado, muito difícil, porque os descasamentos são muitos os divórcios. Então os pais hoje não dão verdadeiramente exemplos para os filhos. Os filhos, por sua vez, herdam aquela maldição do mau casamento de seus pais. Porque um vai para um lado, o outro vai para o outro, e etc, etc, etc. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, minha amiga e meu amigo ouvinte. O importante foi que eu avaliei, eu pesei. Eu não me entreguei a Esther porque eu a achei linda, maravilhosa e me agradou. Não, eu não fui pelos olhos da carne, eu fui pelos olhos da fé. Quando a gente vai pelos olhos da fé, a gente coloca a Bíblia como referencial. Se você não tem o referencial do pai dela, da mãe dela, ou pai dele, ou mãe dele, você tem o referencial da Bíblia. A Bíblia dá a dica. A Bíblia dá exatamente o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A Bíblia dá o perfil da mulher de Deus, como também dá o perfil do homem de Deus. Toda mulher ou todo homem que é de Deus, de verdadeiramente de Deus, ele tem 3 tipos de características, 3 características que o identificam como homem de Deus. Veja só, ele é justo, ele é misericordioso e ele é de fé. 3 coisas extremamente importantes, porque Deus Pai é justo, Deus Filho é misericórdia e Deus Espírito Santo é fé. Então nós temos na Bíblia os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Essas 3 coisas têm que estarem dentro de uma pessoa. Então, quem é de Deus hoje, ainda que você não tenha o referencial do pai ou da mãe, mas você tem o referencial de Deus, que é família. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. É família. Então você tem que avaliar na outra pessoa essas características. Se ela não tem essas características, se falta uma pelo menos, então aquela criatura já não se enquadra dentro do perfil de homem ou mulher de Deus. Mas você vai dizer: bispo, mas ainda assim é difícil. Minha filha, meu amigo, se você achar que é difícil, que é complicado, etc., então não case, então não procure. Pegue qualquer um e vá em frente e arrisque a sua vida. Agora, se você quer planejar o seu futuro para sempre, planejar a sua fé, porque a fé, a nossa fé em Deus, ela depende também de um casamento durável, um casamento duradouro, um casamento para sempre. Porque quando a pessoa não vai bem no casamento, dificilmente vai bem na parte espiritual, no seu relacionamento com Deus. Se ela não se adapta, se ela não vai bem com a pessoa que ela pega, que ela sente, que ela toca, não é? Ela dorme junto, ela vive junto. Como é que ela vai viver junto com alguém que ela não vê, que ela não toca, que ela não abraça, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus? Então é difícil a pessoa manter a sua fé cristã sendo mal casada. É muito difícil, muito difícil. Não é impossível, não é impossível, mas é muito difícil. Então eu já entendia isso, eu já tinha esse discernimento espiritual. Então, o que eu posso falar para você, nós fizemos anteontem 46 anos de casado. Aliás, foi dia 18, aliás. Nós fizemos 46 anos de casado. E vamos fazer 50, 60 e vamos por aí adiante. Por quê? Porque nós planejamos semear a boa semente. Nós
fizemos a nossa opção, a nossa escolha, tendo a Bíblia como referência, fonte de referência para fundamentar a nossa união, o nosso casamento. Agora, é verdade que para você encontrar a pessoa certa, não é tão simples. Não é tão simples. Mas, se você é aquela criatura que ora a Deus e acredita na oração, você há de convir que Deus também vai ajudá-lo. Porque eu lembro que a Esther orava, pedindo a Deus a pessoa certa para ela. Ó Deus, eu quero que o Senhor envie a pessoa que vem de ti. Eu não quero escolher, eu quero que o Senhor escolha por mim. Então ela orava. Por minha vez também, da minha parte também, eu orava, ó Deus, eu quero a pessoa que seja da tua vontade. Quer dizer, nós, embora ainda não nos conhecíamos, mas ela orava de um lado, a Esther orava de um lado e eu orava de outro. Ó Deus, coloca a pessoa certa. E aí aconteceu o que nós havíamos pedido a Deus. Nós concordamos, mesmo sem antes de conhecermos, que deveríamos deixar o nosso casamento nas mãos de Deus. Meu Senhor, coloca a pessoa certa para nós. E é claro, ela esperou da parte dela, eu esperei da minha parte e finalmente nós encontramos e nos casamos. Então, amiga, aí se cumpre aquela promessa de Deus que diz assim: aquele que acha uma esposa alcançou o favor de Deus. Ou aquele que acha um marido alcançou o favor de Deus. Quer dizer, ela alcançou o favor de Deus. Eu alcancei o favor de Deus. Nós dois alcançamos o favor de Deus. Agora, o que tem acontecido? A pessoa diz assim: puxa, eu encontrei uma pessoa da igreja, eu encontrei uma pessoa de fé, eu encontrei uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, etc, 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 etc. Mas ainda assim, eu não me sinto seguro para me entregar para essa pessoa. Se você não sente segurança, é porque não há fé. Se não há fé, então não vá em frente. Pare. Não vá em frente. Mas aí vem a voz de Satanás. A voz de Satanás suscita a ansiedade. A pessoa diz: mas se eu perder esse, ou se eu perder ela, pode ser que eu não encontre o outro igual. Não vou encontrar coisa melhor. Então eu vou casar com ela mesma. Então a pessoa vai de qualquer maneira. Aí não quer esperar. Não quer confiar que Deus vai trazer a pessoa certa para ela. Aí ela vai dar com os burros na água. E aí, obviamente, vai sofrer as consequências. Mas foi uma escolha dela. Foi uma opção dela. Ela escolheu. Ela escolheu mal, ou ele escolheu mal. Então, se deu mal, se deram mal. Amiga e amigo ouvinte, preste atenção. Como base, como fundamento da minha fé, antes de me envolver com a Esther, eu vi que ela era uma boa filha. Você sabe que os antigos, minha mãe dizia, meus avós também, os antigos diziam: olha, bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa. Então, quando você encontra uma pessoa que é rebelde, que é desobediente, que é uma pessoa que não dá a mínima para os pais, então que não respeita os pais, a Bíblia diz que aquele que quiser ter longa vida, tem que respeitar o seu pai e mãe. Tem que respeitar pai e mãe. Então, se você escolhe uma pessoa que é rebelde para com a sua mãe ou seu pai, ou os dois, você há de convir que você vai casar com uma pessoa que é rebelde.
E quando você casa com uma pessoa rebelde, você vai ter o que dentro de casa? Você vai ter uma figurinha rebelde. E aí você vai ter que administrar, ou então vai separar. Vai ser um inferno. Eu sei dizer que quando a pessoa põe a cabeça no lugar e pesa se deve, se não deve fazer aquela escolha, de acordo com a palavra de Deus, sempre dá certo. Mas se for fora da palavra de Deus, então vai dar errado. Eu disse e repito, quando a Bíblia diz, honra pai e mãe. Então, se os filhos não honram pai e mãe, o que você acha que você vai casar? Se os filhos que foram amamentados pela sua mãe não honram sua mãe nem seu pai, o que você acha que você vai levar para dentro de casa? Você vai levar um bagulho, você vai levar um lixo para dentro de casa e vai ter que conviver com aquela situação. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus disse, falando sobre a fé, ele diz assim, ninguém que tendo posto a mão ao arado e olhar para trás é digno do reino de Deus. E disse mais, se alguém pretender construir uma torre, o que ele faz? Ele senta, faz os cálculos, verifica se tem condições econômicas para terminar aquela torre. Para que não tendo começado a torre e não possa terminá-la, os outros passem e ficam debochando dele. Olha lá, aquele ali começou a construir e não terminou porque, olha só, ele não tinha condições. Quer dizer, então muitas pessoas pensam que fé é assim, eu vou de qualquer maneira. Se der certo, amém. Se não der, eu vou ver, depois eu vejo o que eu vou fazer. Não é assim. A fé inteligente pesa, avalia, senta, calcula, para que então a gente tome a decisão definitiva de fé. Então, você tem o direito de escolher, mas você não pode escolher pelo coração, você tem que escolher pela sua cabeça, pela sua inteligência, pela sua razão. Se você fizer isso, você será feliz, porque Deus é inteligência, Deus é sabedoria, Deus não é emoção, Deus não é sentimento, Deus não é oba-oba, Deus é inteligência, cabeça, consciência, razão. E assim são aqueles que vivem numa fé inteligente. Graças a Deus. Um dia o sol vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia haverá mais o amanhã, não, só o sol que o ai produz
Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada, mas elas ouviram falar de Deus, elas ouviram falar do Espírito de Deus, e elas se dedicaram, elas buscaram, elas lutaram, elas semearam suas vidas no altar. E veja agora o que aconteceu com elas. Qual foi a mudança, a transformação na vida delas? Porque elas fizeram uma escolha certa, então Deus pôde operar em suas vidas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Gabriele, eu tenho 21 anos. A minha vida ela não tinha sentido. Eu era uma jovem muito vazia, com complexos inferiores. Eu sempre me achei inferior às outras pessoas. Eu sempre achei que eu não era capaz de realizar nada. E eu tinha um vazio que eu tentava preencher com baladas, bebidas, drogas, relacionamentos que sempre se frustravam, nunca dava certo, nenhum relacionamento meu dava certo. Eu tinha problemas dentro da minha casa, muitas brigas, e isso fazia com que eu buscasse lá fora, com as amizades, preencher aquele vazio, porque lá fora com os meus amigos eu ria, eu me divertia, eu fugia da minha realidade, que era o meu vazio, a minha tristeza, os meus questionamentos. Por que eu vivo? O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Até que, por meio de um convite, eu cheguei até a Igreja Universal e fui participando das reuniões. Então, eu fui aprendendo que eu precisava do Espírito Santo para eu ser feliz, para eu ser completa. Eu tinha muitos problemas para resolver, mas ou eu resolvia os meus problemas sozinha, ou eu primeiro buscava o Espírito Santo e ali todas as coisas seriam acrescentadas. Então eu passei a orar, buscar o Espírito Santo de madrugada, ler a Bíblia, me envolver com as coisas de Deus. Até que numa quarta-feira, numa reunião, eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi o divisor de águas da minha vida, porque a partir dali tudo mudou. O meu comportamento, ele mudou. Ali eu percebi que eu não estava mais sozinha. Eu tive a certeza da minha salvação. Apesar dos problemas que eu enfrento, das dificuldades do dia a dia, eu consigo ter força, conforto e vencer tudo aquilo. Então hoje eu sou uma boa filha, eu estou desenvolvendo as outras áreas da minha vida, mas o principal foi a minha salvação, foi a minha paz, a certeza de que Deus é comigo aonde quer que eu vá, em qualquer situação. Meu nome é Thaís, tenho 28 anos. A minha vida não tinha sentido. Eu tinha um vazio muito grande que nada supria. Por mais que os meus pais me dessem muito amor, carinho, por mais que eu tivesse tudo para crescer, para evoluir, eu não acreditava no meu potencial. E por conta disso, eu tentei o suicídio. Cheguei na igreja através de um convite pela minha tia. E a partir daquele momento, eu percebi que só ali poderia preencher o vazio que eu tinha dentro da minha alma. Eu sabia que só o Espírito Santo poderia preencher o vazio que havia dentro de mim. Eu percebi que eu tinha que renunciar a tudo. Renunciar às minhas vontades para agradar a Deus, para ter Ele dentro de mim. E eu fiz isso, para provar para Deus que eu queria Ele morando dentro de mim. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo e eu percebi que eu não estava mais sozinha. Eu percebi que Deus preencheu aquele vazio, que onde eu estivesse Ele estaria comigo. E numa reunião, no domingo, eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento eu tive certeza que eu não estava mais sozinha, que toda aquela tristeza, aquele vazio, aquela vontade de me matar sumiu, porque o Espírito Santo ele preencheu. E ali eu tive amor pelo próximo. E hoje eu sou feliz, eu tenho paz. Eu não tenho mais vontade de morrer, muito pelo contrário, eu tenho vontade de viver para passar para as pessoas aquilo que eu recebi. E o mais importante, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. E hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada em todos os sentidos. Eu acredito no meu potencial, eu sei que se eu fizer vai dar certo, porque é o Espírito Santo que está à frente. Eu tenho vontade de viver, vontade de passar para as pessoas o que eu tenho. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim e, acima de tudo, a minha salvação. Meu nome é Sueli, eu tenho 60 anos. Eu era uma pessoa muito triste e vazia. Tinha muitas brigas dentro de casa, eu não conseguia me dar com ninguém.
Eu queria muito ter uma paz interior, mas essa paz eu procurava nas pessoas e não encontrava. Era uma pessoa que julgava as outras e isso me fazia muito mal. Foi quando eu recebi o convite para ir à igreja e participar das reuniões. E foram nessas reuniões que eu aprendi muito sobre o Espírito Santo. Então eu vi que o meu vazio era a falta dele. Tinha muita sede de receber o Espírito Santo. Era assim algo inexplicável que eu precisava, eu tinha sede porque não aguentava mais aquela situação. Até que um dia, numa reunião de domingo, aconteceu algo extraordinário comigo, porque eu tive o recebimento do Espírito Santo e a certeza da minha salvação. E foi uma alegria muito grande, porque eu tinha vontade de sair correndo e contar para todo mundo, para que todo mundo tivesse a salvação também. A partir daí, a minha vida mudou completamente, porque eu me tornei uma pessoa diferente, mais calma, eu não julgava mais ninguém, eu só queria ganhar almas. Enfim, foi assim uma mudança total que até as pessoas notaram isso em mim. Hoje, no meu lar, eu tenho paz, eu me dou bem com meu marido, com a minha filha, né? As brigas que tinham já não existem mais e Deus me deu o equilíbrio que eu precisava. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz porque eu tenho certeza da minha salvação. A vida no mundo é cruel, tormentas e lutas sem fim, caminho almejando o céu. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Na vida, na morte e na dor, Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, o que hei de fazer se o mundo está contra mim? Envia-me o teu poder. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Na vida, na morte e na dor, Jesus, tu te lembras de mim. Navegando vai minha nau no mar desta vida aqui. Abriga-me num temporal. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim.
na vida, na morte e na dor. Jesus, tu te lembras de mim. Como você imagina 2018? Onde você estará no dia 31 de dezembro? Na praia? Em uma festa? Existem muitos lugares para passar a virada do ano. Mas o ano passa e nada muda. Para ter um ano diferente, é preciso ter atitudes diferentes. Por isso, escolha o lugar certo para essa virada. Templo de Salomão. É neste lugar que todos os dias sonhos são realizados, famílias são restauradas, enfermos são curados. Em meio à crise, empresários e profissionais estão prosperando. É por isso que pessoas do Brasil e do mundo já estão se preparando para a grande vigília da virada no Templo de Salomão. Participe você também. Tome uma atitude diferente para que 2018 seja de coisas novas e maiores. Domingo, dia 31 de dezembro, às 22 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Marcelo. Eu estou aqui para agradecer ao Senhor pela direção que Deus deu quando o Senhor criou o livro Nos Passos de Jesus, porque foi Ele que me deu o alicerce da fé, onde, por mais que eu buscasse orientação, foi nele que eu consegui realmente ter uma direção na minha vida espiritual. Isso alicerçou a minha vida e me levou a ter uma fé verdadeira, uma fé viva, e isso transformou a minha vida. Então eu queria agradecer muito ao Senhor, porque foi o pontapé inicial da minha fé e que me alicerçou e eu consegui realmente entender o que é o Senhor Jesus, o que é Ele na nossa vida e a importância que Ele tem na nossa vida. Então eu gostaria de agradecer muito ao Senhor. Muito obrigado, Bispo. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Verônica, eu tenho 30 anos. Eu era uma pessoa muito nervosa. Eu era uma pessoa que eu não tinha paciência com meu filho, com meu esposo. Eu gostava de assistir algumas coisas que não eram boas, não faziam bem para mim, não fazia bem para o meu casamento. E eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Era um vazio que o meu filho não preenchia, o meu marido não preenchia. Eu casei tentando preencher o meu vazio. O meu filho eu achei que ia preencher, mas também não preencheu esse vazio que eu tinha dentro de mim. Até que eu cheguei aqui e aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo nas reuniões. Então eu procurava ir nas reuniões principais de quarta, de sexta, de domingo. Comecei a buscar, comecei a ouvir falar que Deus ele colocava paz. Comecei a ver a mudança que uma pessoa batizada com o Espírito Santo ela tem, né? A diferença que ela tem. E eu comecei a buscar. Eu fazia aquilo que eu sabia que tinha que fazer. E quando eu comecei a obedecer o que era falado, obedecer o que está escrito na palavra de Deus e o que era falado na igreja, então aí o Espírito Santo veio sobre mim. Não foi um sentimento ou uma emoção, nada físico, mas uma certeza espiritual, uma certeza que estava dentro de mim mesmo. Certeza de que ali eu não ia mais sair dali sozinha. Eu não ia mais sair dali com o Senhor Jesus ao meu lado, não. Mas a partir daquele momento eu tive certeza de que Ele estava dentro de mim. Daí em diante tudo mudou.
Mudou dentro, porque eu comecei a ter a paz que eu não tinha antes, a tranquilidade que eu não tinha antes, a paciência, o controle meu mesmo, o meu próprio controle da minha vida, das minhas emoções que antes eu não tinha, eu era muito explosiva, então antes eu não conseguia me controlar, a partir dali eu consegui me controlar. O meu contato com os meus familiares também mudou, o carinho que antes eu não dava para o meu filho, que antes faltava para o meu esposo, eu comecei a dar para eles. Eles perceberam a diferença em mim. Antes a minha prioridade era a minha própria vontade, era a minha família, o meu marido, o meu filho, que eu amo muito, eu amava muito, sempre amei, mas eles eram a minha prioridade. Hoje não. Então, eu vivo, de lá para cá, eu tenho vivido em prol da salvação. Então, o que eu comecei a fazer? Antes eu renunciava à salvação por causa da minha vontade. A partir dali, eu comecei a renunciar à minha vontade, propostas, situações por causa da minha salvação. Meu nome é Viviane, tenho 21 anos. Eu era muito fechada, eu era uma jovem muito triste, vazia, né? Eu tinha muitos complexos dentro de mim, eu me fechava para tudo, era muito difícil ter aquela tensão dentro de casa, da minha família, dos meus pais. E foi acontecendo que a cada dia mais eu me sentia sozinha, eu tentava preencher esse vazio. Eu tentei preencher esse vazio de várias formas. Primeiro foi na escola, com as más amizades, com as influências, né? Eu me envolvi usando, primeiro eu usei o cigarro, depois eu fumei a maconha, aí eu comecei a cabular a aula, não ia mais para a escola, eu saía, né? Eu só voltava no outro dia, eu não tinha aquela atenção em casa, então eu procurava na rua mesmo, né? Com as amizades e fora assim de casa mesmo. Até que um dia eu cheguei na Igreja Universal através de um convite e lá eu aprendi, né? Eu tive um aprendizado que eu tinha que ter o Espírito Santo para me ser feliz, né? E aquele vazio que eu tinha era a falta do Espírito Santo, era a falta de Deus. Todos falavam do Espírito Santo, então eu queria saber quem era o Espírito Santo, né? E aí eu comecei a buscar ele incansavelmente. De madrugada eu buscava o Espírito Santo, né? Nas programações, eu ouvia a rádio. Todo momento eu estava ali conectada com Deus. Até que um dia, num domingo, eu recebi o Espírito Santo. E foi algo extraordinário. Foi a melhor experiência que eu tive em toda a minha vida. E a partir daquele momento eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, né? Que eu não precisava mais de pessoas para me confortar, para me trazer a paz, porque Ele me confortou naquele momento, né? O conforto do Espírito Santo é para aqueles que têm sede, para aqueles que buscam Ele. Eu estava daquele jeito, queria muito Ele, então Ele veio, né? E me confortou, me reavivou. Hoje eu estou feliz, realizada, né? Hoje eu tenho paz, eu tenho felicidade, alegria, eu tenho um conforto de Deus dentro de mim, na minha casa, na minha família, todos, né, estão ali à minha volta, eles gostam de estar perto, né? A gente transmite a presença de Deus quando a gente está bem com Deus. Então, naquele momento que eu recebi o Espírito Santo, hoje a minha vida ela totalmente transformou, o meu caráter, a minha maneira de falar, as minhas roupas, né, a minha maneira de se vestir, tudo o Espírito Santo ele foi mudando, né? Ele me levou a mudar, ele me levou a uma experiência com Ele a todo dia. E eu tenho tudo isso, mas o mais importante é a salvação da minha alma. Há um texto na Bíblia que fala daqueles que não herdarão o reino dos céus, que já estão condenados antes mesmo do grande dia do julgamento diante do trono branco. Essas pessoas já estão condenadas. O destino final dessas pessoas é o inferno e depois o lago de fogo e enxofre. São pessoas que não adiantam vir na igreja, não adiantam ser dizimistas, não adiantam ser ofertantes, não adianta fazer jejuns, não adianta fazer orações, não adianta ser crente, não adianta ser nada, porque já estão condenadas. Essas pessoas
essas pessoas que nós estamos falando, esse grupo de pessoas, já está condenado. E nesta quarta-feira próxima, nós estaremos falando sobre elas. Nós estaremos discorrendo sobre elas. Com certeza, certamente, aqueles que vierem aqui no Templo de Salomão nesta próxima quarta-feira, e eu já estou avisando de antemão para quem quiser tirar uma dúvida, por exemplo, quem quiser saber se já está incluído entre essas pessoas que o próprio Senhor Jesus já condenou, já está condenada. Já está condenada, elas já estão condenadas. Nós estaremos falando sobre esse tipo de pessoa. Aliás, não é só aqui no templo, não, mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E se você quiser saber quem são essas pessoas, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Então nós queremos tocar as trombetas para que todos venham saber. E cada um venha discernir. Cada um venha saber de si próprio. Cada um venha saber de si próprio para não perder mais tempo. Não perder tempo. Não tem oração. Não tem nada, não tem oração para esse tipo de gente. Quarta-feira que vem, você é o nosso convidado. O profeta velho diz conhecer toda a Escritura Sagrada. O homem de Deus vive pela fé as palavras contidas na Escritura Sagrada. O velho profeta relembra seu passado para se impor no presente. O homem de Deus vive com temor o presente para garantir seu futuro. O profeta velho ouve em seu coração a voz do seu eu, baseada em sua sabedoria. O homem de Deus ouve a voz do Espírito Santo pela dependência de sua direção. O profeta velho tem o olhar de malícia. O homem de Deus tem a pureza da misericórdia. O profeta velho vive uma rotina no seu dia a dia. O homem de Deus vive a diferença pelo seu novo coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Muito bem, meus amigos, nós chegamos ao ponto final do programa. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos.
basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus lhe dará